Imagino que muitos de vocês aqui presentes estranharam o título dessa mostra. Pergunta: Stefan Zweig está vivo? O que quer dizer com isso? Eu respondo, sem medo de errar nenhum: Stefan Zweig está vivo, está em Petrópolis, e a prova está aqui nesse evento, nesse momento que nós estamos reunidos. Ele morreu há quase 70 anos, depois de completar 70 anos de vida. Fazendo as contas, percebe que sua pós-vida, seu afterlife, é mais extenso do que a sua própria existência. O epílogo da sua biografia, certamente, vai deixar de ser um capítulo para se converter num livro à parte. Tantas são as novidades associadas ao nome de Stefan Zweig. Ele foi extremamente criativo em vida, e esta criatividade, esta mesma criatividade, irradia tudo que o envolve, mesmo que já tenha morrido. Este é o primeiro evento da Casa Stefan Zweig, organizado nesta cidade, onde o grande escritor, utopista austríaco, viveu seus últimos dias. Aqui chegou em 19 de setembro de 1941 e foi na noite de 22 para 23 de fevereiro de 42. No final de 2010, pretendemos inaugurar a primeira etapa da restauração do imóvel da Rua Gonçalves Dias, o nosso acervo permanente, conforme foi dito pelo nosso querido amigo Leão Charles Rossi. Mas vocês vão perguntar, mas quem é esse Stefan Zweig? Rapidamente, eu diria que nos anos 20 e 30 do século passado, era o autor mais traduzido do mundo, e passadas 7 décadas, continua muito presente nas livrarias e nos teatros e nos cinemas dos dois lados do Atlântico. E a sua obra continua chamando a atenção com sucessivas reedições, adaptações. Volta e meia aparecem inéditos, fragmentos esquecidos, releituras sempre saudadas como obras-primas. Sua novela Medo, escrita em 1913, antes da Primeira Guerra Mundial, foi adaptada 4 vezes para o cinema, uma delas por Roberto Rossellini, estrelada pela inesquecível Ingrid Bergman. Há poucos meses, no Festival de Salzburg, na Áustria, foi apresentada uma extraordinária versão teatral. A mesma história parecia estar acontecendo nos dias de hoje. Ele nasceu no século XIX, viveu na primeira metade do século XX, mas suas preocupações, suas ideias, suas visões são as de hoje, século XXI. Zweig não é datado, sua validade é permanente, porque foi um homem do seu tempo. E todos os tempos se parecem. Por isso afirmamos, com esta mostra, Stefan Zweig vive, porque suas preocupações, angústias e esperanças são as nossas. A melhor prova da sua presença é o último livro que publicou em vida, Brasil, um país do futuro. E, durante muitos anos, funcionou como uma maldição, como um estigma. Éramos um país de promessa que nunca se cumpriu. Há poucas semanas, quando esteve no Brasil, o presidente Barack Obama, ele fez 2 discursos. Um em Brasília, para os empresários, e outro no dia seguinte, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E nas 2 ocasiões, Barack Obama, sem saber provavelmente a origem nem a fonte, recorreu a uma expressão universal que geralmente acompanha o nome Brasil, país. Imaginem, há quase 70 anos atrás, em agosto de 1941, quando o livro de Zweig chegou às livrarias do Rio, embora muito bem recebido pelo público, foi desbancado pelos críticos. Estavam redondamente enganados.
Zweig estava certo. Estava certo, não. Está certo. Ele vive, os outros desapareceram. Era um pacifista, um humanista, detestava a política partidária, mas o pacto de morte que fez com a mulher aqui em Petrópolis foi um protesto contra a destruição da sua Europa que tanto amava. Mataram-se dias depois do torpedeamento do primeiro barco brasileiro nos submarinos nazistas. A repercussão do suicídio na imprensa brasileira ajudou a criar o clima para que o nosso país entrasse na guerra logo em seguida. A Casa Stefan Zweig está sendo preparada para converter-se num centro de memória sobre a vida e a obra do escritor, que escolheu o Brasil como refúgio, mas não ficará alheia, ao contrário, aos outros refugiados, intelectuais, escritores, artistas, cientistas, fotógrafos, publicistas e publicitários, que conseguiram vencer as penosas barreiras do Estado Novo para estabelecer-se no Brasil no período de 1933-45. Poderiam ser muitos mais, não importa. Vamos localizá-los todos e colocar seus dados em nosso acervo digital, de modo a converter o número 34 da rua, que tem o nome do poeta do exílio, Gonçalves Dias, no centro de uma rede de solidariedade que deixará Stefan Zweig muito feliz, porque sempre viveu rodeado de amigos. Aqui em Petrópolis também terminou a sua tocante autobiografia. Aqui começou os apontamentos para um livro sobre o ensaísta e filósofo Montaigne, mas a única obra concebida, escrita e acabada nesta cidade foi uma novela, também adaptada para o cinema com grande sucesso, Uma Partida de Xadrez. Autêntica obra-prima, Petrópolis tem parte dos méritos. Não chegou a vê-la impressa, mas na última visita que fez à agência dos Correios, aqui pertinho, despachou os originais para alguns dos seus editores do mundo. Infelizmente, não pôde gozar o sucesso que provocou o seu libelo contra a brutalidade do nazifascismo, enfiado nas entrelinhas de uma emocionante partida de xadrez. Há poucos anos, quando a Prefeitura de Petrópolis inaugurou a escola Stefan Zweig, perto de Quitandinha, a diretora Eliane Sandra Martins Fontes, aqui presente, teve a brilhante ideia de fazer ali uma escolinha de xadrez. E se tudo der certo, em breve, Petrópolis formará umas gerações de campeões e poderá converter-se na capital brasileira do xadrez. Stefan Zweig vive, está cheio de planos, como sempre, e nós estamos aqui para concretizá-los. Muito obrigado. Quero pedir licença para as autoridades, as quais consideram saudadas na primeira parte desse nosso encontro, para saudar meu querido colega de mesa, Roberto Diniz, sem o qual nós não saberíamos do Stefan Zweig, e sem o qual eu não teria escrito o romance Lotz e Zweig em Petrópolis, cujos originais já foram entregues para a editora Leia e será lançado nesse segundo semestre. Posso dizer de quem é a orelha, Diniz? A orelha vai ser do Alberto Diniz, deixei para pedir pessoalmente, fazia tempo que não nos encontrávamos, porque ninguém mais do que o Diniz, que já me conhece como meu editor há tantos anos, lá no Observatório de Imprensa, como amigo querido que é, e ninguém mais conhece o assunto do que ele. Eu queria dizer para vocês de antemão, antes de começar a palestra, daqui a pouco começo, mas preciso dizer essas coisinhas, e eu estou diante do Stefan Zweig e da sua mulher, Elizabeth Charlotte, como
um turista, comecei assim, como um turista diante de um grande monumento da história, e todo monumento é um documento, tem uma pessoa ali, tem uma personagem ali, no caso tem duas. Eu estou ali para saber quem está ali, quem foi e por que esteve entre nós, por que estiveram entre nós e por que partiram com aquela pressa para a eternidade. E o que se passou na vida para que eles chegassem àquela trágica decisão. A minha grande diferença com o Alberto Dines e a minha humildade diante do Alberto Dines não se dá por nenhuma delicadeza de espírito, não, se trata de uma obrigação profissional. O Dines, além de ter traçado a trajetória do Alberto Dines no Brasil, com aquela sagacidade que lhe é peculiar, e sabendo conciliar a pesquisa do biógrafo com o texto jornalístico, fez do livro Morte no Paraíso um livro saboroso, apesar de um tema tão adverso e tão sofisticado, cheio de documentação, fez uma escrita deliciosa, não é? Saboroso. A gente, na verdade, lê como um romance aquela biografia, né? E a diferença é a seguinte: o Alberto Dines teve e tem um compromisso com a verdade, que ele precisou documentar. Eu comentava um pouco antes e agora já vou entrando na palestra, então, um pouco antes de começar a cerimônia tão bonita lá embaixo, que eu li a biografia do inglês, do Noah Prater, e não me disse muita coisa assim que aparecesse a pessoa, aquelas pessoas que foram aqueles dois, não apareceu a pessoa do Stefan Zweig. E a Charlotte, a Elizabeth Charlotte aparece muito pouquinho, quase nada na biografia do Prater, e daí o Dines usou uma palavra assim que é precisa, é meio fria, né, gelada, não consigo me aproximar de uma coisa assim, de uma biografia fria. E na do Dines pulula esse calor da vida, essas trapaças que a vida oferece. Então eu quero dizer o seguinte: o meu compromisso é com a mentira, não é? O escritor é um mentiroso e, além do mais, é um fofoqueiro, não é? Porque o escritor adora falar da vida alheia. Este é o seu assunto. E o fofoqueiro não tem obrigação alguma em documentar o que ele diz. Ele diz, não é? E o Mário Quintana, um poeta gaúcho muito bom, eu considero um dos melhores que o Brasil teve. O Mário Quintana, ele define o fofoqueiro assim, ó: o fofoqueiro, ele dá umas qualidades do fofoqueiro. O fofoqueiro é um altruísta, ele não é egoísta, ele não fala de si, ele fala do outro, ele está preocupado com o outro, não é? Então ele revela duas qualidades incríveis, não é? Ele não é orgulhoso, não é vaidoso, não fala de si, mas do outro ele está muito interessado na vida do outro. Eu estou usando o fofoqueiro no masculino também por uma questão de gênero, porque tradicionalmente se diz que é a mulher que é fofoqueira, porque como a mulher está proibida de falar e de aparecer, sobretudo nas sociedades patriarcais, de que é exemplo a do Brasil, que é uma sociedade patriarcal. O Capitão de Abreu diz que o modelo da família brasileira é pai tirano, mulher submissa, filhos apavorados. Felizmente não é mais assim, né? Eu acho que estamos correndo quase o risco de inverter, né? Filhos tiranos, mãe submissa e pai apavorado com o que ele encontra, né? Mas enfim, como a mulher está tolhida em tantos campos, se diz que as mulheres têm uma canção, uma modinha brasileira muito bonitinha, que é caipira, então
ela faz um português bem saboroso e coloquial. As mulheres, quando se ajuntam para falar da vida alheia, começam na lua nova e acabam na lua cheia. Quer dizer que não termina nunca, né? E o escritor é assim, é um fofoqueiro. Agora, os meus romances que eu fiz até agora, esse vai ser o de número 9, eu fiz, os outros livros eram de contos, enfim, eu tenho 30 livros. Se vocês tiverem curiosidade, nós não somos vendedores, né? Isso é um trabalho dos nossos editores, mas os livros estão aí na porta. A Leia trouxe, por meio da livraria Nobel, todos os meus contos reunidos num livro aqui, que é o Contos Reunidos, todos os livros de contos que eu já escrevi, uma seleção de crônicas, que são 100 e poucas crônicas que eu tirei de umas 3.000, muitas delas no Observatório da Imprensa, outras no Jornal do Brasil, na revista Época, e o romance histórico anterior, que é baseado na Guerra do Paraguai. Então agora eu vou falar mais alguns minutinhos, porque eu acho que o melhor é a gente situar para a abertura de perguntas, que a gente vai render mais assim, ao gosto de vocês. Queria dizer o seguinte, ó. Desde que eu comecei a escrever o romance sobre o tema, eu tenho dito o seguinte: eu quero dar uma grande atenção a Lot, porque a Lot não fala, ela não aparece explicitamente falando na obra do Stefan Zweig. O marido, o seu amado, que enfim convence, persuade aquela moça 27 anos mais nova do que ele, é mais ou menos isso, né, gente? A verdade é com você, né? 27 anos mais nova do que ele, ele convence ela de morrer, não é ela que, não é pacto. No meu romance há uma imposição ali de um homem que diz, olha, eu vou morrer. Aliás, ele já tinha feito a mesma proposta para a mulher anterior, convidando ao suicídio, e ela disse, por que você precisa de mim para morrer? Morra sozinho, né? Quer morrer, morra sozinho, eu quero viver. Então, eu me interessei por ver quem é essa pessoa. Sempre me encantam as personagens femininas, como aqueles que conhecem a minha prosa, os meus contos, meu romance, sabe? Eu gosto muito de olhar a condição da mulher. Sou muito orgulhoso de uma frase que um dia tiraram de um romance e botaram de pôster em 7 línguas, que é: a mulher é a melhor parte da natureza humana. E um dia o Rubem Fonseca, nós estávamos almoçando aqui no Rio, jantando, tomando um vinho faísca, um vinho português lá que ele gosta muito, e ele falou, essa frase é muito bonita, mas tem uma palavra a mais. Todo mundo sabe que o Rubem prima pela concisão, né, e eu sou mais barroco. E ele falou, culpa do nosso Luiz Egípcio Cerqueira, viu? Eu digo, Luiz, quantos caracteres tem que ter o artigo para o Observatório da Imprensa que eu faço lá semanal? Porque os jornais exigem caracteres e tal, cortes, né? Quem é jornalista aqui presente sabe. E daí o Luiz diz, quantos você quiser, Del, quantos você quiser, aqui não tem limitação de espaço. Então, ele diz que tem uma palavrinha a mais. A mulher é a melhor parte da natureza, ponto. Que ela é melhor que pombinha também, que passarinho, que rosa, não é? Gostei muito da interpretação que ele deu. Até convidei o Rubem a ser crítico literário. Ficava bonito um crítico fazer coisas assim, né? Então, me interessou muito a Lot morrer e a tragédia que houve ali. Eu queria dizer o seguinte, olha, assim para a gente encaminhar para debate, que eu sou a pessoa menos indicada para falar do que eu já escrevi. Vou dar uma palhinha do romance para a nossa querida Cristina Michaelis, aqui presente, para pôr no site da Casa Stefan Zweig, que assim eu antecipo, contrariando meu editor, só um pedacinho do romance para as pessoas verem lá qual é o diapasão. Queria ir resumindo para o seguinte, alguns pontos. Primeiro, nós temos, como ser humano, uma grande dificuldade de começar a contar uma coisa. Tanto nós temos essa dificuldade que a humanidade criou formas fixas. Era uma vez,
Às vezes não era, mas nós começamos com Era Uma Vez, porque sem abertura, sem essa abertura fixa, não saberíamos como contar uma história. E depois, quando a gente começou a narrar, a gente tem uma outra dificuldade, que é terminar. O ponto final é muito difícil de pôr, eu acho que em qualquer livro, né, Diniz? Inclusive na biografia, né? Sobretudo na biografia, que é um gênero que tem um domínio conexo com as narrativas propriamente literárias. Bom, e daí pôr o ponto final como, né? E depois tem outra, eu narro uma história que todo mundo já sabe o final. É um romance que tem essa característica. Quando eu escrevi o meu romance Avante Soldados para Trás, eu fui aconselhado por vários amigos, não escreva, a Retirada da Laguna, todo mundo sabe como começou, por onde ela foi, quais foram os mortos, quais foram as batalhas e como terminou. Então tem tudo. E o romance está em 10ª edição. Significa que as pessoas que já sabiam da história também, mesmo sabendo, querem ver. Sem contar aqueles que não sabiam. Então tem essa dificuldade de quando começa e quando termina. E daí vem aquele arcabouço aqui que é fazer, quais são as personagens solares. Na biografia que o Alberto Diniz faz do Stefan Zweig, a personagem solar só pode ser o Stefan Zweig. Mas eu, entre tantas coisas que devo ao Diniz, devo também uma coleção de cartas da Elizabeth, publicadas em Nova York, né? Só não tem em português ainda, só em inglês, que ela escreveu originalmente em inglês, né? E que aparece assim o dia a dia dela. Afinal, a mulher está lá em casa, tem que cozinhar, tem que acender o fogo, tem que conversar com a empregada, ela não sabe português, e o português é uma língua que para o estrangeiro apresenta várias armadilhas, né, embaixador Hans-Peter aqui presente, tem várias armadilhas, mas o alemão, em compensação, oferece o dobro para nós. Bom, então, tem assim umas sutilezas, não é? E ela teve que aprender isso. Eu me lembro que uma vez, em Paris, um garçom foi reconhecido na nossa mesa como português, trabalhando em Paris, e ele perguntou como é que eu sabia que eu era português, eu disse pelo sotaque. Ele falou, alto lá, a língua é nossa, o sotaque é de vocês. Então, ela teve essa dificuldade toda. E por que ela se apaixonou por aquele homem, não é? Que era uma figura extraordinária de quem ela era secretária, ela conhecia bem aquele homem por quem ela se apaixonou. E por que ele se apaixonou, por que essas duas pessoas se aproximaram? Eu vou dizer assim, de um modo como, eu não estou aqui não está emergindo aqui meu lado professor, é o lado romancista, esse que vocês querem hoje. Eu gosto muito de trabalhar na Universidade de Estácio de Sá, é um cargo que eu ocupo com muito orgulho de ter me confiado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e eu procuro ser nessa Pró-Reitoria um homem de letras, que é o que eu sou, não posso inventar o que eu não sou. Então eu procuro administrar as coisas a partir desta visão de um homem de letras. E como é que um homem de letras pode resumir para ser simplório assim, agora encaminhar para as perguntas? Como é que um homem vê a mulher, mas uma mulher ouve o homem? Nós somos olho, vocês mulheres são ouvido. É o dominante. O sentido dominante numa mulher, para mim, parece esse. Diante do homem é o ouvido. E nós, diante da mulher, somos mais olho. Não é que não somos as outras coisas. Não, é que nós somos basicamente isso, preferencialmente, isso é o referencial. Também tem o fato de o Zweig não ter tido filhos com a Lotte, que dá essa ausência, não é? Eu cheguei a imaginar lá pelas tantas, entre as várias coisas que eu cortei, nem vou dizer o que eu cortei ou o que eu não cortei, porque escrever é cortar. Cortar. Ele escreve, corta. É quase um trabalho de Sísifo. Eu levanto muito cedo, levanto 5 horas da manhã, escrevo até 8, 9, escrevia, né, 11, 12, 14, agora mudei muito meu ritmo por causa deste cargo, onde eu estou há um ano. Então, cortar, é muito cortar. Eu cheguei a imaginar o seguinte, o Stefan Zweig não teria namorado uma moça dos Correios aí em Petrópolis, e se ela tivesse tido um filho com ele? E que esse filho depois aparecesse? São tantos os filhos que aparecem depois, não é? Depois de um certo tempo, assim, inclusive assustando, né?
ninguém esperava que eles existissem, e às vezes são existências extraordinárias, são aqueles que acabam, no fim, socorrendo os pais. E eu queria concluir agora de vez com o seguinte: por que eu imaginei um filho bastardo para o usuário? Eu tirei, naturalmente, mas escrevi muito sobre esse filho bastardo. Porque o filho bastardo, vocês me perdoem a licenciosidade, é o único filho sobre o qual podemos dizer que ele foi feito com tesão. Os outros pode ter sido pelo piloto automático, né? Para produzir um filho bastardo, o sujeito vai longe, rompe várias dificuldades. Os amores ilegítimos têm essa coisa fascinante. E eu digo isso também, e agora concluo, porque a Elizabeth, a Charlotte Elizabeth, mais conhecida por Lotte, por quem eu tenho uma grande compaixão, e no romance eu tenho uma compaixão muito maior por ela do que pelo Estevão, porque eu achei ela fraquinha diante daquela potência. Eu tenho uma paixão pelos mais fracos, e achei que a Lotte foi a mais fraca diante daquela potência que era o Stefan Zweig. Como dizer não àquele homem, não é? Que a convenceu que a melhor saída era a morte. Agora concluo de vez. Olha, quem matou, que bonito, né? Lotte e Zweig viveram aqui em Petrópolis, foram muito bem recebidos, os corpos deles estão aqui lá no cemitério, tem vários lá no cemitério aqui de Petrópolis. Nós temos vários temas igualmente referenciais para falar dele. Foi um escritor que, como todo escritor, ele se torna muito maior depois que ele morre. A vida dele, como lembrava o Dines há pouco, já faz mais tempo que ele morreu do que anos que ele viveu. O ano que vem faz 70 anos que o Stefan Zweig e a Elizabeth e a Lotte morreram. Quer dizer, mas ele vai ficar, eu acho que cada vez maior, porque a obra, mais gente o conhece, mais gente o lê. Ele foi um escritor muito lido em vida, mas está sendo muito apreciado agora, e nós temos essas oportunidades de produzir leitores para o usuário. Quem matou o Lotte e quem matou o Stefan foi aquele inimigo mortal que matou outros 6 milhões. Foi a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Foi aquela guerra que matou 20 milhões de russos também nos campos de batalha, que matou milhões de outras nacionalidades, de soldados e de civis de outras etnias, de outras nacionalidades. E que coisa impressionante, né? Este inimigo terrível, como ele soube escolher sua vítima, as suas vítimas, e com que competência ele os liquidou. E às vezes ele não usou armas, usou as armas que são também as nossas, que são o simbólico. Então, no fim, eu assumo assim uma culpa diante de um suicida, quando ele ocorre o suicídio, já ocorreu isso na minha vida, em que a pessoa se mata perto de mim, no ambiente que eu vivo. Eu acho que o suicídio é, no final, um assassinato coletivo. E no caso da Elizabeth e do Stefan Zweig, foi um duplo suicídio, foi um duplo assassinato coletivo. Muito obrigado.